Alô, amigos, esse é o canal RK Inter para analisar a derrota do Internacional para o Guarani de Bagé. A pergunta que fica: por que o Internacional perdeu para o Guarani de Bagé? Pois eu vou explicar neste vídeo. Antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Depois do jogo é fácil falar, mas é o que temos para o momento. O que aconteceu? No meu modo de ver, o Internacional utilizou, através do seu treinador Eduardo Cudê, uma estratégia errada, uma estratégia equivocada. Entrou com o time totalmente reserva, ou quase, porque estava no meio o Mercado, estava no meio o Robert Renan, que por vezes é titular, estava no meio o goleiro Antony, que hoje é titular, porque o Ivan e o Rocher estão fora de combate. Mas não pode utilizar uma estratégia em que 90% da equipe é composta por reservas, jogadores, alguns sem condições nenhuma. Já está provado que Gabriel Barros não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Já está provado que Campanharo não tem condições de vestir a camisa vermelha. E já está provado que Depena, na lateral esquerda, sem condições nenhuma. Aí o Guarani aproveitou duas falhas, dois erros do Internacional. O segundo, um erro técnico do zagueiro Mercado, e fez 2-0 com gols de Michel e Tony Júnior. Primeiro do Tony Júnior, aos 10 minutos de partida, recebeu um bom lançamento dentro da área, finalizou sem chances para o goleiro. E depois, aos 23 minutos, o Mercado falha e Tony Júnior, de novo ele, destaque da partida, aproveita, aciona o Michel, e o Michel, você conhece, o Michel não perdoa, finalizou com precisão. E no final do primeiro tempo, o Pedro Henrique ainda fez o gol de desconto através da cobrança de uma penalidade máxima. Esse foi o resumo do primeiro tempo. E aí o que fez o Eduardo Cudê? Eduardo Cudê colocou alguns titulares e aí, obviamente, que o Internacional melhorou. Obviamente que o Inter dominou o segundo tempo. Poderia ter empatado, poderia ter virado, mas aí o Guarani se aproveitou da força da sua torcida e se aproveitou também de uma estratégia em que o treinador acertou muito ao fazer uma linha de 4 jogadores no meio de campo, 4 na defesa ou 5 na defesa. Enfim, fez um ferrolho e o Inter não teve para onde correr. Apesar de que Alan Patrick teve condições, deu bons passes, boas assistências, mas aí com tantos jogadores ali no miolo da zaga, ali na grande área, fazendo um verdadeiro ferrolho, como eu falei antes, o Inter não teve capacidade e nem força para sequer trazer um empate de Bagé. Essa foi a situação. Não adianta, depois que a vaca foi pro brejo, não adianta colocar os titulares como Alan Patrick, como Arangues, como René. Ener Valencia entrou no final também. Não adianta. Aí, por que não entrou com esses jogadores no início? Garante um bom resultado, 1-0, 2-0, 3-0 no primeiro tempo, e aí descansa, aí depois entra aí o Johan, entra aí o Barros, que eu não concordo, porque ele realmente não mostra nada nas oportunidades que teve, entra o Campanharo, que também acho que não merece, mas só para dar um refresco para os jogadores, e entre outros jogadores, como o Hugo Malho, como o Robert Renan, entendeu? Aí sim, com resultado garantido, segura. Aí dá para colocar os jogadores ditos reservas. Mas não a estratégia que foi praticada no dia de hoje, em que Eduardo Cudê coloca aí praticamente 11 jogadores reservas para tentar vencer o Guarani. Todo mundo sabe que no interior eles dão a vida
para vencer o Inter ou o Grêmio. Essa que é a verdade. Ele joga muito mais contra os times da capital do que contra os times do interior. E desde 67 que o Internacional não perdia para esse time do Guarani. Foi uma vitória, portanto, histórica. Né? E o Guarani realmente aproveitou erros do Internacional 2 vezes, as falhas da defesa colorada, para garantir o resultado, mesmo que Pedro Henrique tenha descontado no final do primeiro tempo. O Internacional, momentaneamente, é o líder da competição ainda, mas com certeza tem muitas chances de perder esta condição. E agora, sábado, tem um jogo contra o Caxias, jogo complicado, apesar de ser no Beira-Rio, e aí o Eduardo Cudê não tem outra alternativa, vai ter que colocar os titulares em campo. O jogo 16h30 no Beira-Rio, e já te adianto de antemão, o Internacional vai com todos os titulares para tentar vencer e, quem sabe, recuperar, se é que vai perder a liderança do Campeonato Gaúcho. Não tem outra alternativa. Esta foi a razão de por que o Internacional perdeu para o lanterna, o então lanterna da competição, o Guarani de Bagé. O Inter não pode perder, mesmo com as reservas, com a folha salarial que o Internacional tem. Foi o que eu vi de Guarani de Bagé 2, Internacional 1. Deixe nos comentários a sua opinião, quero saber. Joinha sempre, hein? Joinha sempre, e te inscreve no canal. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.